Boa noite, irmãos. Eu não aguento mais. As minhas forças já se acabaram. Eu lutei tanto e agora eu estou tão cansado que eu não posso mais continuar. Eu desisto. Será que alguém aqui essa noite se identificou com essas palavras? Será que essas palavras elas estão no coração de alguém aqui nesta noite? Será que existe alguém que poderia levantar agora e dizer exatamente isso que eu acabei de falar? Infelizmente, irmãos, essas palavras elas estão presentes na mente de muitas pessoas. E os motivos para isso são dos mais variados. Mas, normalmente, o que acontece é que as pessoas lutam e chega um ponto em que parece que não vale mais a pena lutar. Existem pessoas que estão prestes a desistir do seu casamento. Elas batalharam por longos anos. Elas queriam ver o seu parceiro diferente. Elas queriam ter um casamento feliz, mas as coisas não mudam. Existem pessoas que há anos lutam para toda vez que saírem de casa, não precisarem vestir uma máscara, para que não precisarem estar, quando chegarem na igreja, estar um ao lado do outro, fingindo que está tudo bem, quando na verdade o seu casamento é uma perfeita ruína. Existem pessoas que não aguentam mais lutar contra o pecado e que estão prestes a desistir. Pessoas que dia após dia batalham para ter uma vida fiel, mas que sempre são pegas, falhando nos mesmos aspectos. Existem pessoas que não aguentam mais lutar por suas famílias. Elas batalharam, elas se esforçaram, mas parece que a mudança não vem. Não são poucas as vezes, irmãos, que nós batalhamos, mas a mudança não vem. Não são poucas as vezes que nós nos esforçamos, mas as coisas não se alteram. Não são poucas as vezes em que nós lutamos, nos esforçamos, damos tudo de nós, mas parece que as coisas só pioram. Nessas horas, por vezes o nosso corpo cansa, a nossa alma desfalece, a nossa mão que segurava firme a espada da fé relaxa e dá vontade de parar. Nessas horas a vida parece um labirinto, em que não importa para onde corramos, sempre nos depararemos com uma parede cinzenta. Nessa hora, um turbilhão de emoções ele começa a passar por nossa mente. Então a alegria dá lugar à tristeza, o vigor dá lugar ao desânimo e a força dá lugar à indisposição. E o amor a Deus, ele vem acompanhado nesses momentos por uma profunda frustração. E o que é que nós devemos fazer quando a nossa vida está assim? O que fazer nesses momentos quando o nosso coração afligido tem vontade de desistir? E ainda mais, por que é que eu não deveria desistir? Por que é que eu não deveria abrir mão das batalhas da minha vida? Por que continuar? Essa pergunta, ela não é simples e ela não pode ser respondida de um modo simplista. Isso porque vidas estão envolvidas. Eu não conheço os dramas das pessoas que chegaram até aqui. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei que batalhas, que lutas você tem enfrentado. Eu não sei. E é por isso que eu gostaria de responder essa pergunta. Por que continuar? Em temor e tremor, olhando para o que Deus diz. Nós responderemos essa pergunta olhando para uma história real de um homem que viveu um problema real na sua vida, de um homem que viveu uma situação tão complicada que chegou ao ponto de pedir a Deus que Deus lhe matasse. Esse homem é o profeta Elias. E nesse estudo, eu gostaria de encorajá-los a continuar, de lhes encorajar a não desistir. E eu gostaria de dar 3 motivos para isso. Hoje a gente vai ver 3 realidades que não podem fugir da nossa mente quando a vontade de desistir bate.
Nós veremos 3 realidades que não podem se afastar de nós quando dá vontade de parar e jogar tudo para o alto. Mas antes disso, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tenha misericórdia da nossa vida. Tenha misericórdia, Pai, do nosso coração. Eu não sei como nós chegamos aqui. Talvez chegamos aqui hoje desanimados, tristes. Talvez chegamos aqui, Pai, depois de uma briga violenta dentro da nossa casa. Talvez chegamos aqui hoje desiludidos, depois de um dia de derrotas. Talvez hoje, Pai, o pecado sentou no trono da nossa vida e passamos o dia fazendo o mal. Talvez hoje chegamos até esse lugar com a vontade enorme de desistir, com a vontade de parar, e talvez só não façamos isso por medo do que as pessoas vão pensar. Então nos ajude, Pai. Seja conosco nesse momento. Nos ajude a compreender os reais motivos pelos quais estamos aqui. Nos ajude a olharmos agora, nessa noite, para os nossos fundamentos, a observarmos as nossas bases e a, confiando em Ti, Pai, continuarmos. É que eu te rogo, em nome de Jesus Cristo, te rogo. Amém. Por que não desistir? E essa pergunta, ela é geral, exatamente porque o meu propósito com ela é não abranger um caso apenas específico. E eu gostaria que você aplicasse aquilo que nós vamos ver nesta noite ao problema que está afligindo a sua vida. Porque, como eu disse, você pode estar enfrentando diversos tipos de batalhas. Então eu gostaria de convidá-lo a aplicar o que vai ser dito aqui, à sua luta pessoal. E a questão é, por que continuar a batalhar? Por que continuar tentando fazer a vontade de Deus quando parece ser mais fácil simplesmente parar? Quando parece ser mais fácil jogar tudo para o ar? Ninguém melhor para responder essa pergunta do que o resgatador de corações, do que o reconstrutor de vidas, do que o Deus dos corações quebrados. E ele responde essa pergunta em várias porções da sua palavra, mas hoje nós tomaremos apenas uma. E olhando para o texto de 1 Reis 19, nós olharemos o relato de um momento específico da vida do profeta Elias. Nesse texto, o Senhor vai nos dar pelo menos 3 motivos para continuarmos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem inicialmente suas Bíblias nos versículos de 1 a 3. 1 Reis 19, de 1 a 3. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Esses 3 versículos, eles descrevem o momento mais difícil da vida de Elias. Eles descrevem o que alguém já chamou da noite escura da alma de Elias. Esses 3 versículos, eles descrevem um momento de terror para o profeta do Senhor. Eles descrevem um momento em que ele chegou próximo, quase no limite do precipício, da desistência. E para que a gente compreenda o poder destruidor desses versículos aqui, para que nós compreendamos a profundidade do problema de Elias, a gente tem que entender como as coisas chegaram até essa situação. E o que a gente tem que entender inicialmente é um fato que aconteceu por volta do ano 874 a.C. Nesse ano, no período dos reis, do reino dividido, no reino de Israel, um homem se tornou rei. E o nome desse homem era Acabe. Acabe, ele reinou durante 20 anos sobre Israel. Mas os 20 anos em que ele reinou foram anos de profunda apostasia. Foram anos em que o povo virou as costas para Deus e começou a adorar outros deuses, em especial o deus Baal. Então, ele
como rei, foi um completo fracasso. Ele levou o povo a uma vida de idolatria. Ele levou o povo a uma vida contra Deus. Ele ergueu altares, ele ergueu templos, ele tornou o culto a Baal a adoração religiosa oficial do povo de Israel. E qualquer pessoa que não adorasse Baal estaria dentro da ilegalidade. Então era uma situação terrível. Ele quase que destrói o reino. Mas talvez um dos maiores problemas daquele homem tenha sido o seu casamento. Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E Acabe, ele tinha um sério problema, que hoje em dia não existe mais. Ele era um homem que a mulher mandava nele. Eu sei que essa é uma linguagem quase que inacessível para os homens do século XXI, porque hoje isso não acontece mais. Mas Acabe levava esse negócio de ser barriga branca muito a sério. Ele era um homem que se deixava dominar pela mulher. E a mulher levou ele para ainda mais longe do Senhor. Então a vida desordenada de Acabe, segundo a Bíblia, fez com que ele trouxesse mais motivos para Deus se irar do que qualquer outro homem antes dele. Então o Senhor, para castigar Acabe, para punir aquelas transgressões, ele levantou um homem. Ele levantou alguém que tinha que ter coragem, que tinha que ter fé, para sozinho desafiar um reino. Esse homem foi Elias. Elias foi o homem escolhido por Deus. Deus, ele mandou Elias anunciar a Acabe que enquanto o reino não mudasse, que enquanto Elias não falasse, naquele reino não choveria. Elias obedeceu e prontamente ele se apresentou diante do rei. Ele se colocou diante do rei e deu o recado do Senhor. Imagine que coragem um homem precisa para fazer isso. Elias era um homem de coragem, era um homem de fé, era um homem de força, era um homem determinado a cumprir os propósitos do Senhor. Ele obedeceu, foi até o palácio, e quando o Senhor disse que ele teria que viver como um fugitivo, ele aceitou e prontamente foi. Era um homem que lutava por sua fé. E Deus usou Elias grandemente nesse tempo. No período em que ele fugiu, em certa ocasião, existia uma mulher que estava a ponto de morrer de fome, porque, como ele profetizou, não havia chovido naqueles momentos. Então Elias chegou na casa daquela mulher e fez grandes prodígios, grandes sinais. Ele chegou ao ponto de ressuscitar por intermédio... Deus ressuscitou por intermédio de Elias, é claro, mas ele chegou ao ponto de ressuscitar, sendo instrumento de Deus, o filho daquela mulher. Então Elias fez grandes feitos. Era um homem de fé, era um homem que estava compromissado, era um homem que estava firme na sua missão de ver a idolatria acabar em Israel. Nesse tempo também, Jezabel começou a matar os profetas. Ela começou a tirar a vida de todas as pessoas que se apresentassem como homens de Deus. E a perseguição era terrível. O rei Acabe mandou mensageiros a todos os reinos vizinhos para procurar Elias, mas o Senhor sempre o protegia. Ele era o inimigo número 1 de Estado. E ele continuava sendo fiel ao Senhor durante todo esse período que o Senhor o designou para viver como um fugitivo. Ele já estava lutando há anos, diariamente por sua vida, quando o Senhor lhe deu uma mensagem. Era a hora de retornar. Irmãos, já fazia 3 anos que Elias estava batalhando, mas ele prontamente obedeceu. Ele foi então, e mais uma vez ele desafiou o rei. Agora não mais com uma palavra de juízo, mas ele queria fazer uma prova. Ele queria provar para todos que Baal não era um Deus verdadeiro. O desafio era simples. Elias propôs que um sacrifício seria posto para Baal e um sacrifício seria posto ao Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Era uma situação épica, era um homem contra milhares de pessoas, era um homem contra centenas de profetas, era um homem contra um reino inteiro. Observem o que diz o versículo 22 do capítulo 18. Números, 1 Reis, 18 e 22. 1 Reis 18 e 22. Se aí tem 2, bote mais um 2 na sua mente aí. Então, 1 Reis 18 e 22. Diz o seguinte, a palavra do nosso Senhor.
Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Parecia desleal o confronto. 450 homens contra um. Mas Elias tinha uma diferença. Ele tinha uma vantagem. Ele tinha uma fé firme no Deus verdadeiro. O desafio estava proposto. Então os profetas de Baal começaram a invocar o seu Deus. Eles começaram a gritar, começaram a clamar, começaram até a se cortar, pedindo que Baal enviasse fogo do céu. Mas nada aconteceu. Eles passaram o dia todo nessa rumação, mas nada aconteceu. Então chegou a vez de Elias. E o que os versículos 36 a 39 desse texto, do capítulo 18, nos dizem é o seguinte: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que esse texto nos mostra é que Deus, ele correspondeu à fé de Elias. Deus honrou a fé daquele homem, e contrariando todas as expectativas humanas, Elias venceu. Elias venceu, e depois de vencer, ele orou, e então choveu. E depois disso, para terminar ainda mais bonita a história, Deus ainda o capacitou miraculosamente, e ele conseguiu ir adiante do rei por 27 a 40 quilômetros. A ideia desse texto para alguns é que ele foi correndo na frente dos carros do rei. Uma típica história de super-herói que poderia colocar finalmente um dos filmes de super-herói na galeria do Oscar. Uma história maravilhosa que, se terminasse aqui, todo mundo diria amém. Mas a história não acabou aí. Porque Elias sorria alegremente pensando que havia vencido. Mas então entra em cena o que diz os versículos de 1 a 3. Porque Acabe, mesmo vendo que o Senhor era o Deus verdadeiro, não se submeteu. Ele preferiu ouvir o conselho da sua mulher. Ele preferiu se render às abominações que Jezabel falava. Ele não se rendeu ao Senhor. E quando o texto diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ela manda dizer para Elias que Elias vai morrer. Nesse momento, o mundo de Elias cai. O mundo de Elias é despedaçado. O coração de Elias fica em cacos. E ele pensa que tudo acabou. Irmãos, há anos aquele homem lutava para ver a vontade do Senhor prevalecer. Há anos ele lutava para ver o bem vencendo o mal. Mas nada aconteceu. A vitória tão esperada dele não chegou. A vitória que ele há anos almejava, que ele sonhava e que ele parecia estar vendo entre os seus dedos, escapou de suas mãos. E mais uma vez parecia que o mal tinha se levantado. Talvez existam pessoas que estão na mesma situação de Elias. Pessoas aqui que sempre tentam fazer a vontade de Deus. Pessoas que sempre tentam viver de acordo com Deus, mas que não têm sua luta aparentemente honrada. Parece que Deus não está vendo aquilo que você está fazendo. Há anos você ora pelo seu casamento, mas hoje mesmo você teve uma briga terrível com seu marido. Há anos você ora pela sua família, mas hoje, uma hora dessa, o seu filho está em um bar. Há tempos você pede a Deus que lhe liberte do seu pecado, mas hoje mesmo você caiu nele. A igreja não muda. As pessoas não lhe reconhecem. Ninguém parece lhe amar. A batalha parece sem fim.
Talvez existam pessoas assim nessa noite, pessoas que estão destruídas, pessoas que depois de anos lutando chegaram ao ponto que parece que perderam a esperança. Era assim que Elias estava. Era essa a situação em que ele se encontrava. Ele tinha batalhado para manter uma fé fervorosa, mas o mal parecia estar destruindo essa fé. Elias estava desgastado. Ele estava cansado de ser fiel. Ele cansou de tudo. Ele se frustrou. Ele se frustrou com a situação. Ele se frustrou com ele mesmo. Ele se frustrou com Deus. Ele estava cansado de tudo. Ele estava a ponto de simplesmente parar. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Mas Elias, ele tinha um Deus, que é o Deus que revigora o cansado. Elias tinha um Deus que em sua encarnação disse que todos os cansados e os sobrecarregados poderiam vir a ele. E a partir do versículo 4, o que nós veremos é a maravilhosa obra resgatadora do Senhor na vida de Elias. Nós veremos como o Senhor tornou a maldição de Elias em bênção, como o Senhor tornou o coração quebrado de Elias em um coração forte e revigorado. Porque aqui o Senhor vai dar pelo menos 3 motivos para Elias não desistir. Deixa ali, por favor. Ele vai dar aqui pelo menos 3 motivos para Elias não desistir. E o primeiro motivo para Elias não desistir, e que também se aplicará a nós encontramos nos versículos 4 a 8. Dizem o seguinte, esses versículos. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou uma segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O primeiro motivo que podemos identificar aqui, para que não desistamos, é: nós não devemos desistir, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor é a fonte da nossa força. Ele é o apoio das nossas almas. Vamos entender isso melhor. O que vemos nesse texto aqui, irmãos, é um Elias abatido, destruído e desolado. O que vemos aqui é um homem que vai até o deserto e que encontra um arbusto e que toma esse arbusto como um abrigo e que então ali ele externaliza toda a frustração interna do seu coração. Ele olha para Deus e diz: Senhor, me mate. Ele, como um bom hebreu, compreendia que a pessoa não pode tirar sua própria vida porque isso é uma desonra ao Senhor. Então ele diz: Senhor, me tira desse mundo. Ele não tinha mais esperança, ele estava desanimado, ele estava sem forças, e por isso ele achava que a melhor alternativa era a morte. Ele então, esgotado, cai em um sono profundo, e talvez ele naquele sono não tinha mais expectativa de levantar, ele não tinha mais expectativa de acordar daquele sono, ele tinha praticamente desistido de viver. Mas Elias, ele é acordado. Ele é acordado pelo Senhor que trabalhava mesmo enquanto ele dormia. Então um anjo toca Elias. Um anjo toca Elias e manda ele levantar e comer. E observem que coisa maravilhosa. Deus enviou um anjo do céu até Elias para ele acordar e comer. O que foi que ele fez? Comeu e dormiu de novo. Um homem estava tão desanimado que ele não conseguia mais ver a provisão de Deus. Ele não conseguia mais ver o agir de Deus na sua vida. A única coisa que ele conseguia ver era a sua desesperança. Então, Deus, na sua infinita graça,
fez com que seu anjo fosse até Elias uma segunda vez. E na segunda vez que o anjo foi até Elias, ele mandou Elias se levantar, porque para ele estava preparada uma longa viagem. Ele então comeu, e com a força dessa comida, a Bíblia nos diz que ele caminhou 40 dias até Horebe, que é um outro nome para o Monte Sinai. E eu não sei se vocês notaram o que aconteceu nessa história, mas o fato é bem simples. O Deus de Elias estava o fortalecendo. A força de Elias no seu momento de fraqueza, a força de Elias no momento mais complicado da sua vida, não veio de outros homens. Sua força não veio do seu empenho. Sua força não veio de uma mudança drástica das circunstâncias. A força de Elias no momento de dor veio de Deus. O Deus de Elias estava o sustentando. Em meio à tempestade, foi Deus que providenciou o que Elias precisava. O coração do profeta estava ferido, mas ele não podia negar um fato. Havia um Deus que o sustentava. E muitas vezes a dor, muitas vezes quando enfrentamos esses momentos de dor, nós perdemos essa perspectiva. Nós deixamos de ver as coisas por essa ótica e observamos a vida só por outras lentes, por outros aspectos. E nós esquecemos de que existe um Deus que é a origem e a garantia das nossas forças. Não são poucas as vezes em que a dor faz com que nós caiamos na ilusão de que os meios são mais importantes do que o fim. Nessa hora parece que o mais importante para nós é vencer. É mais importante vencer do que permanecer fiel. É o que parece nessas horas. Elias, ele começou a pensar assim. A sua vida começou a depender dele vencer Acabe e Jezabel. Mas não. O propósito final dele era agradar o Senhor. Elias começou a viver como se a sua vida dependesse da libertação de Israel da idolatria. Mas não, o objetivo dele devia ser agradar ao Senhor. Elias não precisava vencer. Ele não precisava sequer ver a vitória. O que ele precisava era se manter fiel ao Deus que o sustentava. E muitas vezes nós esquecemos dessa verdade. Nós esquecemos que existe alguém que nos sustenta. Algumas vezes nós esquecemos que nós temos um provedor e que a nossa vida não depende das circunstâncias exteriores. A nossa vida depende desse Deus. Minha força não depende do meu desempenho. Minha força não depende dos meus resultados. Minha força não depende do quanto eu sou aplaudido, do quanto eu sou amado. Minha força não depende do quanto os meus objetivos ou as minhas expectativas são atendidas. Minha força está fundamentada unicamente no Senhor. É por isso que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo não é uma garantia de que você pode voar ou que você pode ter superpoderes. Esse versículo é uma garantia de que mesmo nos momentos de dor, nós podemos continuar. Mesmo nos momentos de dor, nós podemos continuar. Você que tem travado uma batalha no seu casamento, você corre o risco de achar que você só vai poder ser feliz se um dia você vencer. Você corre o risco de achar que você só vai poder ser feliz de verdade se o seu casamento melhorar, se a sua esposa mudar, se o seu marido mudar, se a sua família se ajustar e se você puder sair de casa tudo bem com ela. Talvez você que enfrenta uma luta na área do pecado entende que você só vai poder ser feliz de verdade no dia em que você nunca mais pecar. Algumas pessoas almejam nessa vida uma espécie de glorificação ou uma santificação tão radical que elas não cairão mais. Você que vive um problema no seu emprego, talvez você pense que você só vai poder ser feliz de verdade se a situação mudar, se você for promovido ou se você chegar aonde você almeja. Mas o ponto não é esse. O ponto não é esse. O ponto é que nós podemos ser felizes mesmo em meio à tempestade, porque nós temos um Senhor que nos sustenta. Olhe bem ao seu redor e você vai ver mulheres
com o casamento destruído. Mulheres que há anos vêm sofrendo maus tratos, mas que ainda mantêm um sorriso de fidelidade no rosto. Olhe bem, você vai ver pessoas batalhando contra os seus pecados, com um sorriso no rosto, tendo como esperança a glorificação final. Olhe bem, e você vai ver pessoas que têm muito menos do que você, e que ainda assim são felizes. Era isso que Elias não entendia. Elias, ele estava olhando para as instabilidades da vida e não para a estabilidade de Deus. E o mesmo Deus que capacitou Elias é o Deus que nos capacita hoje. E é por isso que nós não podemos parar. Nós não podemos parar porque a nossa força, ela não depende de como as coisas estão. A nossa força, ela não depende do sucesso ou do fracasso. A nossa força vem do Senhor. E o nosso Deus nunca muda. O nosso Deus sempre nos sustém. O nosso Deus sempre está lá como a fonte inesgotável, da onde nós sempre podemos tirar força. Quando o mundo cair ao nosso redor, nós ainda podemos apelar para o nosso Senhor. Essa semana para mim começou bem complicada. Eu passei o final de semana inteiro doente. E segunda-feira eu fui para um velório. E as coisas estavam bem difíceis mesmo. Mas lá naquele velório, diante do corpo, eu via de vez em quando um sorriso da família. Porque aquelas pessoas tinham em que se apegar. O mundo delas estava basicamente destruído. A vida delas estava difícil. Mas elas ainda tinham um Deus que continuava sendo bom. E era dali que elas tiravam forças. Era dali que elas podiam tirar um pouco de alívio para as suas almas. Nos momentos de dor, às vezes as palavras são insuficientes, às vezes as ações não conseguem suprir. Mas esse Deus, ele está sempre lá. É o Deus que sustenta. É o Deus que dá força para o fraco. E foi esse o primeiro golpe que Deus deu no desânimo de Elias. Ele se apresentou como Deus que sustém. Porém, o coração de Elias estava tão cego, ele estava tão cego para as verdades espirituais, que ele não conseguia enxergar esse sustento. E ele não fez caso da grande obra que o Senhor realizou na sua vida. Mas Deus, sendo bondoso, continuou o processo de restauração. E a segunda etapa desse processo se sucederá lá no Sinai. E ela estará registrada dos versículos 9 a 13. Ali nós encontraremos um segundo motivo que Deus deu para Elias e que nós podemos tomar para nós, pelo qual nós não devemos desistir. Continuando a leitura do texto, então, leiamos os versículos 4 a 8, que dizem o seguinte. 1 Reis 19, 4 a 8. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Perdão, irmãos, eu falei errado a referência. É 1 Reis 19, de 9 diante. De 9 até o 13. Me perdoem. 1 Reis 19, 9 a 13. Diz assim. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram todos os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai, e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo,
pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O segundo motivo que encontramos aqui, pelo qual devemos continuar, é: o Senhor nos conduz. O Senhor nos dirige. O Senhor, Ele é quem está no controle das nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. O Senhor é o nosso guia. Ele é um guia tão eficaz que mesmo quando tudo está escuro e parece que não existe luz, mesmo nesses momentos, Ele ainda nos conduz e nos leva para o melhor caminho. Vamos entender como isso pode ser visto nessa situação. A cena descrita nesses versículos começa quando Elias finalmente chega ao Monte Sinai. Ele vinha de uma caminhada de 40 dias, e ao chegar no monte, ele entra numa caverna, e lá ele se encontra com o Senhor. O Senhor então lhe faz uma pergunta que pode até parecer engraçada. O Senhor diz assim: Elias, o que é que você está fazendo aqui? O Senhor conhecia o coração de Elias. O Senhor sabia que Elias estava com o coração despedaçado. O Senhor conhecia que Elias estava enfrentando um grande problema. Então, por que Deus faz uma pergunta assim? Nós devemos notar, porque normalmente quando Deus faz essas perguntas, mesmo conhecendo a situação, Ele tem algo de muito precioso a nos ensinar. Ele sabia onde Adão estava. Ele sabia quem lhe tocou no meio daquela multidão. Quando Deus pergunta uma pergunta que aparentemente ele já sabe a resposta, é porque ele quer usar aquilo de modo didático. É porque ele quer ensinar algo muito importante. Mas Elias, ele aproveita essa pergunta de Deus e ele desabafa, ele extravasa, ele joga tudo para fora. Ele diz: Senhor, eu tenho sido muito zeloso para com o Senhor. Eu tenho me esforçado. Senhor, Tu és o Deus dos exércitos. Tu é o dono do mundo, Tu pode fazer alguma coisa, Senhor. Mas os israelitas rejeitaram a Tua aliança, eles quebraram os Teus altares, eles mataram os Teus profetas com espadas, Senhor. Senhor, a situação está terrível, parece que eu sou o único que sobrou. E agora, para terminar, eles também estão querendo me matar. Elias praticamente está dizendo: Senhor, você não vai fazer nada. Elias está praticamente pedindo uma intervenção radical de Deus. Ele sabia que Deus tinha poder. Ele está pedindo que o Senhor haja e resolva a situação. Ele não aguentava mais ver sua batalha se prolongar. Ele queria de uma vez por todas a vitória. Ele queria que Deus fosse fiel à sua aliança. Ele viu altares quebrados. Elias talvez perdeu pessoas amadas. Sangue de verdade rolou naquela época. Ele sentiu no coração o gelado, aquele gelado ruim do medo de Jezabel. E ele sabia que Deus podia fazer algo. Ele conhecia as histórias dos grandes terremotos que o Senhor fez. Ele ouviu falar do fogo que o Senhor usou para consumir os filhos impuros do sacerdote. Ele sabia que Deus tinha poder para realizar coisas tão majestosas que poderiam de fato mudar a situação. E é isso que ele quer. Ele quer que Deus se apresente no campo de batalha. Ele quer que Deus se ponha como um general e que resolva o problema. Elias quer isso. Ele quer que Deus haja. Ele quer que Deus comece a trabalhar. Porque na visão dele, Deus até agora estava sendo omisso. Deus não estava fazendo nada. Ele queria que Deus fosse vingador. Que Deus fosse juiz contra Acabe e contra Jezabel. Mas o problema é que o plano de Deus era outro. O Senhor manda Elias sair da caverna. O Senhor manda o profeta para junto do monte. E então o Senhor começa uma grandiosa manifestação do seu poder. Primeiramente, o Senhor manda um poderoso vento. Esse vento ele é tão forte que ele começa a arrancar árvores. Ele chega ao ponto de despedaçar montanhas. E Elias se anima. Era isso que Elias queria. Elias queria que o Senhor usasse um vento poderoso para destruir Jezabel. Que usasse um vento poderoso para destruir Acabe.
Mas o texto diz que o Senhor não estava no vento. Em segundo lugar, o Senhor fez aparecer um grandioso terremoto. O Senhor fez vir um grande terremoto, um terremoto grandioso que chacoalhava as montanhas, pedras caíam e Elias dizia: é agora que o mal será vencido. Mas o texto diz que o Senhor não estava no terremoto. Elias, quase que frustrado, vê então o Senhor fazer mais um sinal maravilhoso. O Senhor então manda um fogo consumidor. E Elias, ao ver aquelas grandes labaredas, provavelmente se lembrou de quando o Senhor fez descer fogo do céu e consumiu o holocausto. Então ele se anima e ele pensa que o Senhor agirá daquela forma. Mas o plano de Deus não era corresponder às expectativas de Elias. O plano de Deus era fazer o melhor para Elias. O Senhor não estava no fogo. Então o Senhor mandou um vento calmo, um vento tranquilo. O Senhor mandou uma brisa suave. E era ali que o Senhor estava. Deus estava ensinando para Elias que nem sempre Ele trabalha de acordo com as nossas expectativas. O Senhor nem sempre trabalha de modo visível. Nem sempre Deus trabalha de modo que as pessoas escutarão a marcha dos seus exércitos pelo mundo. Às vezes, Deus trabalha em meio ao silêncio. Às vezes, o Senhor nos oferece como resposta um período de silêncio. E isso Elias não entendia. Elias não entendia que no silêncio Deus também trabalha. Deus podia sim usar o terremoto. Ele podia sim usar o vento. Ele podia sim usar o fogo. Mas Deus queria mostrar para Elias que ele estava trabalhando, mesmo quando tudo parecia estar em silêncio. O fato de Deus estar em silêncio não significava que Deus não estava observando. O fato de Deus estar em silêncio apenas dizia que ainda não era a hora e nem o meio pelo qual ele iria trabalhar. Deus estava conduzindo Elias para uma compreensão do seu plano. Deus estava mostrando para Elias que o controle é dele e que o plano dele é o melhor plano. Não adianta nós desejarmos que a nossa vontade prevaleça. Não adianta nós desejarmos que a vitória venha do nosso modo e ao nosso tempo. Existe um Deus que é sábio, e esse Deus, ele nos conduzirá para o melhor caminho. Era isso que Elias não entendia. É isso que os nossos olhos limitados muitas vezes perdem. Elias queria que o Senhor seguisse por um caminho, mas a verdade é que a direção, ela estava nas mãos de Deus. Elias não se percebeu como passageiro, mas ele era apenas um passageiro, e o motorista da vida de Elias era o Senhor. A nossa vida não somos nós escolhendo os resultados e Deus apenas observando. A nossa vida, ela é marcada por uma radical e total soberania do Senhor. Mas o problema é que quando nós enfrentamos nossas batalhas, nós queremos tomar as rédeas da nossa vida. Nós queremos escolher como e quando as coisas devem acontecer. Muitas vezes, nos momentos de guerra, nós queremos ter o controle de nossas vidas e acreditamos que sabemos mais do que Deus. Deus ainda não nos deu um carro, mas eu já era para ter ganhado. Deus ainda não me deu a paz que eu quero, mas eu já era para ter recebido essa paz. Deus ainda não me deu a vitória na área que eu planejo, mas na minha concepção essa vitória está atrasada. Muitas vezes nós pensamos que as coisas na nossa vida seriam melhores se elas fossem diferentes. Muitas vezes o nosso coração mau nos leva a pensar que nós seríamos mais felizes se o nosso casamento fosse diferente. Muitas vezes o nosso coração insensato, ele nos leva a pensar: como eu seria mais feliz se eu tivesse outro emprego? Muitas vezes o nosso coração ímpio, ele nos diz: como eu seria mais feliz se o Senhor tivesse me dado aquela promoção que faz tempo que eu quero?
Quantas vezes a gente não diz no nosso coração, como eu seria mais feliz se a igreja do Preá fosse diferente? Se os irmãos fossem mais unidos? Se as coisas fossem do jeito que eu arquitetei? Parece que algumas vezes na nossa vida a gente entende que Deus saiu do controle por alguns instantes e que nós nos desviamos. Mas o fato é que não. Deus, ele tem um controle absoluto. E Deus age mesmo quando parece que ele não está agindo. E a nossa vida hoje é sempre o melhor. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa que ela cometeu um grave pecado no passado. E ela estava se lamentando e dizendo como a minha vida podia ser diferente se eu não tivesse pecado. Na hora eu não falei nada, eu estava até comovido com o que ela estava dizendo. Mas tinha um rapaz do lado e ele falou uma coisa muito sábia. Ele fez só uma pergunta para ela. Ele perguntou o seguinte: você acha que as coisas poderiam ser diferentes? Essa pessoa caiu em si e disse: não, não poderiam. Então ele respondeu: então isso é o melhor. Esse é o ponto que nós devemos entender. Nossa vida não é regida pelo acaso. Nossa história não foi escrita por um teclado quebrado que digitava aleatoriamente letras desordenadas. Nós não somos resultados de um universo caótico. Existe um autor, existe um poeta, existe um escritor que escolheu cada detalhe da nossa história e que garantiu que aquilo seria o melhor. Esse escritor, mesmo no silêncio, não deixou que nada escapasse do seu controle. Você não seria mais feliz se você tivesse casado com outra pessoa. Você não seria mais feliz se você tivesse numa igreja diferente. Você não seria mais feliz se você tivesse um trabalho diferente. Você não seria mais feliz se você tivesse uma família diferente. Você não seria mais feliz se as suas expectativas fossem realizadas. Mas hoje você pode ser feliz. Mesmo em meio à guerra, você pode saber que você faz parte de uma história grandiosa que é sobre Cristo e que não é sobre você. Essa história, ela nos garante que nós estamos no melhor lugar possível, por mais que na nossa concepção pecadora, não. Deus, ele está do nosso lado. Deus, ele nos conduz para o melhor caminho. E era isso que Elias não entendia. Elias queria que Deus trabalhasse da maneira que ele entendia ser melhor. Mas o Senhor já tinha um plano estabelecido. E o plano do Senhor era o melhor. Ele conduziu Elias durante todos esses anos e ele tinha um propósito final a ser revelado. Deus evidenciou essa verdade para Elias. E quando ele se mostrou na calmaria, mais uma vez ele perguntou a Elias: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Mas infelizmente Elias não conseguia compreender que Deus o sustentava. Ele ainda não conseguia compreender que Deus o conduzia e ele mantinha sua resposta amarga e desiludida. Mas recapitulando, por que é que eu devo continuar a batalhar? Eu devo continuar porque o meu Senhor me sustenta. Eu devo continuar porque o meu Senhor me conduz. E esse texto ainda não vai nos apresentar um terceiro motivo, um terceiro porquê para que a gente continue. E esse terceiro motivo encontramos nos versículos 14 a 18. Que dizem o seguinte: ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás também rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que o não beijou. O terceiro motivo para não desistirmos que encontramos nesse texto é que o Senhor nos concede uma esperança real. No início da parte final desse texto, vemos o último suspiro do desânimo de Elias. No final do versículo 14, novamente ele repete o seu lamento, afirmando que ele foi o único que restou. Mas agora o Senhor responde a Elias. Ele mostra como a perspectiva de vida de Elias estava errada. Ele mostra para Elias qual devia ser a esperança dele. O Senhor aqui, ele remove as ideias fictícias da cabeça de Elias. Ele tira Elias do mundo das possibilidades e ele chama o profeta para o mundo real. Ele chama Elias para encarar a realidade e diz a Elias o que se sucederia, o que iria acontecer. Deus remove do coração de Elias uma esperança criada por ele mesmo e mostra e coloca no lugar e põe no lugar dessa expectativa errada, uma expectativa correta pela concretização do seu plano. O Senhor primeiramente diz a Elias o que ele devia fazer. Ele manda ele voltar e ungir alguns homens como reis. Esses homens seriam responsáveis por derrotar Jezabel. Eles destruiriam Acabe. Então, o inimigo que escapasse de um rei, inevitavelmente cairia nas mãos do outro. Mas Deus não para por aí. No seu projeto real, ele mostra para Elias que Elias não era insubstituível. Ele diz para Elias que ele teria que ungir um homem para ficar no seu lugar. E esse homem é chamado de Eliseu. O Senhor planejava um futuro que não era dependente de Elias, mas um futuro que tinha uma vitória garantida. E para encerrar, o Senhor afirma sua fidelidade dizendo: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. O Senhor mostrou para Elias que ele é o Deus fiel à sua aliança, que garante que o mal não vence no final. E o que nós vemos aqui é maravilhoso. Porque Deus, ele não oferece para Elias uma esperança falsa. Ele não oferece para Elias uma esperança infantil. Deus não oferece para Elias uma fé cega. O que Deus oferece é uma esperança real, uma esperança racional, uma esperança que é baseada na certeza de vitória dele, uma esperança que nos coloca no nosso lugar secundário e uma esperança que é garantida pela fidelidade de Deus. Aplicando isso para a nossa vida, o que nós devemos entender é: talvez nós nunca vençamos nossas batalhas. Talvez o seu casamento nunca melhore. Talvez sua família não se converta a Deus. Talvez a igreja nunca melhore. Talvez você não vença o pecado. Talvez você nunca seja reconhecido. Talvez você nunca seja amado. Talvez as pessoas nunca vejam suas qualidades. Talvez você nunca se case. Talvez você nunca possa olhar para a área de batalha da sua vida. E nesta realidade, nesse mundo, enquanto você está vivo, você dizer: eu venci. Mas você ainda assim pode ter esperança. Você ainda assim pode se manter fiel. Você ainda assim pode se manter alegre. Porque a promessa que nós temos não é que nós venceremos. A promessa que nós temos é que o Senhor vencerá. E o Senhor tem assegurado os métodos para a vitória dele. O Senhor tem assegurado os métodos para que ele vença no final. E por mais que a gente seja derrotado na batalha que aparentemente travamos, por mais que nunca mudem as coisas, por mais que tudo continue como está, por mais que eu nunca possa dizer, eu venci, ainda assim, eu posso crer que o Senhor vencerá. Deus, ele não iludiu Elias, ele mostrou que a vitória viria, mas a vitória que viria seria a vitória do Senhor. Essa é a base do Evangelho. Essa é a base da fé que nós professamos.
O Evangelho não é sobre como eu individualmente venço os meus problemas. O Evangelho não é sobre como eu lanço fora os espinhos da minha carne. O Evangelho não é sobre como eu alcanço a vitória nesse mundo e chego no topo do mundo e todos olham para mim e dizem, ele chegou lá. O Evangelho é sobre o Cristo que morreu, que foi ao céu e que no fim vencerá o mal. Nós somos campeões por tabela. A nossa vitória, a vitória que devemos esperar nesse mundo, é uma vitória que chegará. É a vitória do Senhor. Talvez você nunca vença os seus problemas. Talvez você nunca seja reconhecido. Talvez as pessoas nunca lhe amem. Talvez você nunca possa olhar para trás com boas lembranças em relação à área que você luta. Mas você sempre vai olhar para frente. Você sempre poderá olhar para frente com esperança. Porque um dia o mal será derrotado. Mesmo que seja por meio de outro. Mesmo que seja por intermédio de alguém diferente. Mesmo que Deus queira usar 7.000, enquanto eu pensava estar sozinho. Mesmo que Deus escolha outros instrumentos, ainda assim Ele vencerá. Porque a sua vitória é inevitável. E se Deus vencerá, eu posso continuar. Se Deus vencerá, eu posso continuar. E eu posso ter esperança, porque a minha esperança não se limita a essa vida. A minha esperança não se limita a como o meu problema é resolvido aqui. A minha esperança está na glória. A minha esperança está nos céus. A minha esperança está na eternidade, porque vai chegar um dia em que o mal vai acabar. E quando Deus acabar com o mal acabará de todas as formas. Um dia, não só a idolatria de Israel seria vencida, mas toda a idolatria cairia por terra. Um dia, todos os pecados serão tirados da presença do Senhor. Um dia, Ele triunfante proclamará que venceu. Elias estava desanimado, ele estava abatido, mas ele tinha um ponto firme para onde olhar. Deus não deu para Elias uma esperança móvel, porque se você colocar a sua esperança no seu casamento, é uma esperança imóvel. O seu casamento pode melhorar amanhã, mas amanhã o seu marido pode morrer. O seu casamento pode melhorar amanhã, mas amanhã sua esposa pode morrer. O seu emprego pode mudar amanhã, mas amanhã você pode sofrer um acidente que nunca mais lhe permitirá trabalhar. A sua vida pode mudar amanhã. Amanhã as pessoas podem lhe aplaudir, mas todas as pessoas que lhe aplaudiram, amanhã podem estar mortas. Deus, Ele não nos deu uma esperança instável. Ele não nos deu uma esperança mutável. Ele fixou o nosso olhar para além. Ele fixou o nosso olhar para um lugar onde nunca precisaremos perder a vista. Ele fixou o nosso lugar na sua vitória. E é por isso que nós podemos continuar. Nós podemos continuar porque eu não preciso vencer. Eu posso passar o resto da minha vida, se fiel, sendo um fracasso. E ainda assim, eu poderei ter esperança no meu Senhor. Foi isso que ele ensinou para Elias. Ele deu uma esperança real para Elias. Ele fez Elias olhar além de Acabe, além de Jezabel. Jezabel morre logo alguns capítulos depois. Mas Elias, ele tinha uma esperança firme. Tanto que depois, o homem desanimado que pediu a morte, não enfrentou a morte. Ele foi levado aos céus e está junto ao Pai. Que verdades maravilhosas, irmãos. Que verdades maravilhosas para os corações que estão desanimados. Se você chegou nessa noite a ponto de desistir, se você chegou aqui nessa noite cansado, com a sua batalha desgastada de longos anos em que você a travou, se você chegou aqui ao ponto de abrir mão de tudo, saiba que existem 3 motivos para você continuar. O primeiro motivo é que o Senhor lhe sustenta. Você não precisa tirar forças de onde não tem. Você tem uma fonte inesgotável que é o Senhor.
O segundo motivo é que o Senhor lhe conduz. E a situação da sua vida é exatamente onde Ele queria que você estivesse. Por isso, fique contente. Existem pessoas que Deus escolheu para batalhar até o dia da sua morte. Mas saiba que existe uma esperança real. E que mesmo que nós batalhemos até o dia da nossa morte, existe algo além da vida. Existe uma vitória real que está prometida. E se você não vencer nessa vida, um dia você vencerá com Jesus. Foi isso que Elias entendeu. E é isso que nós devemos entender. Então, por mais que a gente fique abatido às vezes com o pecado, que nunca desanimemos e que sempre entendamos que Ele nos sustenta, que Ele nos conduz e que Jesus é nossa esperança. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque nós temos uma fé viva, uma fé que penetra nossos corações, uma fé que penetra nossa vida e que não se limita a ela. Muito obrigado porque apesar dos nossos males, muito obrigado porque apesar das nossas iniquidades, nós podemos esperar em Ti. E se nós não conseguirmos vencer nossas batalhas, se nós batalharmos ao ponto de nossas espadas quebrarem, se os inimigos perfurarem o nosso corpo, se o nosso sangue jorrar, ainda assim poderemos morrer olhando para o céu, sabendo que um dia venceremos contigo. Coloque força nas nossas vidas, nos encoraje por meio do Teu maravilhoso ser, que olhando para o Senhor não sejamos desanimados, que continuemos, Pai, que continuemos a batalhar, mesmo se a batalha parecer sem fim. Seja conosco, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.